Exportações do Brasil para os Estados Unidos caem no primeiro mês de tarifaço. Embraer busca novo marco em território norte-americano em meio a tensões comerciais. Consulado do Brasil em Miami recebe comunidade para a celebração do 7 de setembro. Casal brasileiro com menor estatura combinada do mundo é destaque no aniversário do Guinness Book. E a gente traz os detalhes do novo anúncio da FIFA para a Copa do Mundo do ano que vem. Olá, está começando agora o Jornal Américas no Ar. Olá, as exportações do Brasil para os Estados Unidos caíram 18,5% no primeiro mês de vigência do tarifaço de 50% sobre os produtos do nosso país. Mas apesar da queda nas vendas aos norte-americanos, as exportações brasileiras aumentaram para a China, Argentina e México. Por causa do tarifaço de 50%, as remessas de produtos brasileiros para os Estados Unidos caíram em 18,5% no último mês. Foi uma redução de 600 milhões de dólares em comparação com o mesmo período do ano passado. Nesse intervalo, o Brasil aumentou em 4,6% a compra de produtos norte-americanos. Como resultado, o Brasil registrou um agravamento no déficit comercial nas transações com os Estados Unidos, que já vinham em queda há 8 meses. Em agosto, a situação piorou ainda mais por causa das sobretaxas que atingiram 40% dos produtos brasileiros. Isso significa que no mês passado, o Brasil importou mais do que exportou, gerando um saldo deficitário de 1,2 bilhão de dólares. Diante desse cenário, empresários brasileiros cogitam um período de crise comercial que pode se estender por 15 meses ou mais nas relações com os Estados Unidos. Por outro lado, o Itamaraty anunciou que está equilibrando a balança, com um aumento entre 30% e 40% nas exportações para a China, Argentina e México. E em meio às tensões comerciais entre Brasil e Estados Unidos, a Embraer planeja um anúncio de investimento aqui no território norte-americano. A terceira maior fabricante de aviões do mundo quer reforçar uma postura de cooperação bilateral sem entrar na disputa política e tarifária. O anúncio da Embraer será no dia 10 de setembro em Washington. O evento está sendo chamado de um marco nos Estados Unidos e está atraindo a atenção de todo o setor aéreo do governo Trump. A empresa aérea brasileira não comentou nada sobre o anúncio planejado, mas especialistas acreditam que deva focar na geração de empregos por meio da subsidiária norte-americana de aeronaves comerciais. O evento da Embraer vai coincidir com um grande encontro de líderes aeroespaciais na capital. A ação está sendo apontada como estratégica para tentar aliviar a pressão das políticas econômicas da Casa Branca e tentar remover as tarifas de 10% sobre os aviões da Embraer. E o Consulado-Geral do Brasil em Miami realizou uma tarde de celebração e integração em homenagem ao 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil. O encontro reforça a cultura do nosso país, os laços históricos com os Estados Unidos e a força da comunidade brasileira no sul da Flórida. A reportagem é da Cone Rocha. Um encontro que já virou tradição no sul da Flórida. Todos os anos, o Consulado-Geral do Brasil em Miami reúne parceiros, empresários, líderes comunitários, autoridades e a mídia local em um coquetel especial para celebrar o Dia da Independência do Brasil e a força da comunidade brasileira na região. Como não poderia deixar de ser, o hino brasileiro e também o americano marcaram o encontro, simbolizando o respeito mútuo e os 200 anos de laços diplomáticos entre os dois países. O ambiente descontraído teve também discurso destacando a democracia e a cultura brasileira e reforçou o papel do consulado como ponte entre a comunidade, instituições e parceiros. Na nossa data nacional, nós escolhemos os nossos colaboradores para celebrar esse dia tão importante. Então, aqui estiveram pessoas do setor educacional, professoras, a PIPA, que é a Associação de Pais e Mestres, o Cultural, tivemos a Vivi Spinelli,
o setor comercial, ciência e tecnologia, e as pessoas até aproveitam para apresentar seus projetos para continuar o nosso trabalho com toda a comunidade brasileira. O cônsul-geral do Brasil em Miami, André Odenbright de Carvalho, destacou a importância de unir a comunidade e manter vivo o patriotismo entre os brasileiros no exterior. É importante o vínculo que ajuda a reforçar com o consulado, ou seja, as pessoas do setor empresarial ou do setor de ciência e tecnologia ou as escolas. Essa oportunidade de voltar a ter contato direto é muito positivo, mas mais importante do que isso é o vínculo mais profundo entre a comunidade brasileira morando no exterior e o Brasil. E o 7 de setembro é isso, é a lembrança desse vínculo patriótico profundo que nos une. E mesmo quem está vivendo no exterior com suas atividades aqui, lembra a importância dessa conexão que é familiar, que é pessoal, mas que é também nacional. E isso eu acho que é muito importante, não só para a pessoa individualmente, mas para o país. O diplomata foi homenageado com uma placa que reconhece oficialmente o 7 de setembro como o Dia da Independência do Brasil no condado de Miami-Dade. O evento também contou com muita música brasileira ao vivo com o Trio de Janeiro e o sabor e tempero da nossa culinária. Todo mundo já notou que a conta de luz está bem mais cara aqui nos Estados Unidos. Em alguns estados, como a Flórida, durante o verão, a média de valor pago por residência tem chegado a $400. De acordo com o Departamento de Estatística e Trabalho, os preços em geral subiram 5,5% só no último ano. Com isso, o custo da energia elétrica nos Estados Unidos está subindo mais de 2 vezes mais rápido que a inflação. Um dos motivos para esse aumento é que o país estaria gastando energia demais para manter os imensos data centers que alimentam o boom da inteligência artificial. E parte desse gasto acaba sendo repassado para o consumidor comum. Moradores do Maine e Nova Jersey, por exemplo, estão pagando cerca de 25% a mais do que um ano atrás, e em Wyoming e Utah, 15%. Uma pesquisa mostra que hoje, cerca de 1 em cada 6 famílias do país está atrasada no pagamento de suas contas de energia. Isso representa $24 bilhões em dívidas de serviços públicos. Os preços de energia foram um dos pontos principais da campanha de reeleição do presidente Trump, que havia prometido cortar os preços pela metade dentro de 12 meses. A seguir, Chicago vive a expectativa de uma operação federal de imigração em grande escala ordenada por Trump. E presidente ordena a troca de nome do Pentágono para Departamento de Guerra. Américas no ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Envios BR, solução de envio para suas compras e negócio dos Estados Unidos ao Brasil em apenas 5 dias. Use o código RECOR20 e ganhe 20% de desconto no seu primeiro envio. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECOR e ganhe uma consultoria grátis. Reserve Ship. Recupere e mantenha sua juventude hoje. Visite-nos no sul da Flórida, em Orlando ou em Boston e renove a sua energia. E você tá aí bem distraído no intervalo, né? Então, olha, aproveita esse sininho que tá aparecendo aí embaixo e ativa ele. Não esquece de se inscrever no nosso canal e sempre deixar aquele like. Uma curtida é sempre boa, tá? O governo Trump deu mais um passo nas preparações para invadir a cidade de Chicago com as forças do Exército. O governo já anunciou que a cidade será a segunda região do país a ser tomada, assim como a capital Washington, D.C. E segundo a prefeitura, autoridades federais já confirmaram que uma mega operação de fiscalização migratória
vai começar por lá muito em breve. A Casa Branca até começou nesta semana os preparativos de uma instalação de imigração e fiscalização aduaneira no subúrbio, que vai servir como principal local de processamento para pessoas detidas. O governo de Illinois teme ser alvo de uma operação federal de imigração em grande escala. Por isso, está alertando a comunidade. Líderes estaduais acreditam que a Guarda Nacional vai estar em Chicago até o fim de semana. E olha, a mira do governo Trump sobre Illinois tem um motivo. O estado é um dos 6 do país com maior número de indocumentados. Um novo levantamento aponta que são mais de 500 mil imigrantes sem status regular vivendo nesse estado democrata. Segundo dados do Pew Research Center, Illinois abriga cerca de 550 mil indocumentados, o equivalente a 4,4% do total da população da região. Esse alto número coloca Illinois ao lado do Texas, Califórnia, Flórida, Nova York e Nova Jersey, os 6 estados que historicamente concentram a maior parte da imigração irregular nos Estados Unidos. Entre 2021 e 2023, Illinois ganhou cerca de 75 mil novos residentes indocumentados, impulsionados pela falta de mão de obra e pela alta demanda em setores como construção, agricultura e energia. Em resposta a esses novos moradores, o governo local aprovou medidas para garantir direitos básicos, como, por exemplo, educação para crianças independentemente do status migratório. E isso virou um atrativo para mais imigrantes se mudarem para a região. O estudo mostra que hoje a imigração irregular está se espalhando pelo país, com crescimento em 32 estados. O presidente Donald Trump assinou hoje uma ordem executiva para mudar o nome do Departamento de Defesa, também conhecido como Pentágono, para Departamento de Guerra. A simples troca de nome pode custar milhões de dólares aos cofres públicos e a única vez que essa mudança foi feita foi durante a Segunda Guerra Mundial. Ao renomear o Departamento de Defesa para Departamento de Guerra, Donald Trump disse que os Estados Unidos passam uma mensagem de força. Com a mudança, Pete Hegseth, que era secretário de Defesa, passa a ser chamado de secretário de Guerra. O atual Departamento de Defesa foi criado pouco após a Segunda Guerra Mundial, numa época em que a dissuasão era fundamental. Hoje, a Embaixada Brasileira em Washington organizou uma recepção para celebrar antecipadamente a independência do Brasil. Em um discurso em inglês, a embaixadora brasileira elogiou a relação respeitosa que existe historicamente entre Estados Unidos e Brasil. Maria Luísa Viotti reconheceu, no entanto, que a situação atual contrasta fortemente com a história e disse que o Brasil permanece comprometido em dialogar sobre a agenda comercial e econômica, apesar do que chamou de medidas injustificadas impostas ao Brasil. A declaração acontece enquanto os produtos brasileiros enfrentam tarifas de 50% ao chegar nos Estados Unidos, atualmente a taxa mais alta cobrada pelo governo americano. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. Depois do intervalo, depilação brasileira causa polêmica em clínica de Nova York. E casal brasileiro com menor estatura combinada do mundo é destaque no aniversário do Guinness Book. Uma influenciadora que mora em Nova York fez um alerta nas redes sociais. Ao ir em um spa para fazer a chamada depilação brasileira, ela teve uma surpresa. A funcionária que realizou o procedimento em suas partes íntimas usava um óculos com câmera. Com esse caso, especialistas chamam a atenção para os perigos desses acessórios repletos de tecnologia. Segundo um relato postado nas redes sociais, ao chegar para fazer a chamada depilação brasileira na virilha, a influenciadora Niessa Navarro se espantou com o acessório usado pela atendente de um spa em Manhattan e questionou o uso dos óculos inteligentes da Big Tech Meta. And I didn't notice it at first because we were talking so much, we had good banter, she was very nice. And then it was like maybe like halfway, like 5 minutes in or so, I'm like looking at her and I like looking at her glasses and then I'm like, are you wearing Meta glasses? A Niessa diz que a funcionária da clínica alegou que seus óculos eram lentes de grau, que estavam sem bateria e que ela não estava filmando o procedimento. Mesmo assim, a cliente não se sentiu confortável com a situação e ficou preocupada, já que para realizar o procedimento é necessário permanecer sem as roupas íntimas, expondo bastante o corpo. I trust her that she wasn't recording.
But what if she was? A influencer se questiona. Eu confiei nela, que ela não estava gravando. Mas e se ela estivesse? E se ela tem aquele vídeo? E se ela tem vários outros vídeos que ela fez depilando pessoas? Ao procurar a empresa para relatar a situação, a influencer disse que recebeu uma resposta padrão. Like, that's not right. That can't be right. Like, no job like that you should be able to wear meta glasses. Conhecida como Brazilian Wax ou depilação brasileira, a técnica para retirada de pelos na região íntima, do modo como é feita no Brasil, é bastante popular nos Estados Unidos. Após divulgar o vídeo que acabou viralizando nas redes sociais, a influencer disse que quer alertar outras mulheres para os perigos das novas tecnologias. A gravação de um procedimento íntimo como é a depilação, ela só poderia ser realizada pela clínica estética com a concordância por escrito e específica da consumidora e se justificaria, por exemplo, para preservar a segurança no ato da prestação do serviço, tanto em relação à prestadora do serviço quanto em relação à consumidora. A minha recomendação é ter todo o cuidado possível, conhecer esse tipo de tecnologia, saber que hoje a gravação acontece não só com câmeras e smartphones, mas cada vez mais com dispositivos miniaturizados. Eu não estou falando só de smart glasses, mas também até mesmo hoje nós temos pingentes que gravam áudio, câmeras que são minúsculas, que podem ser usadas para coisas muito boas, como a pessoa gravar uma atividade física, uma corrida, um passeio, mas também tristemente ser usada por esse tipo de pessoa que usa da pior forma possível. Então, quer dizer, não se pode normalizar esse tipo de comportamento, lembrando que isso é crime. Os óculos inteligentes têm armações projetadas para fazer fotos e gravações sem o uso das mãos. Normalmente, as pequenas câmeras são instaladas na lateral externa das lentes. Os óculos custam em média $350 e já existem modelos semelhantes de diversas marcas. Essa situação é extremamente grave e não por acaso que a Meta, quando ela lançou esses óculos, ela colocou essa função de um pequeno LED que fica no canto do óculos, justamente para notificar quem está à volta da pessoa que a pessoa está tirando uma foto ou que ela até mesmo está fazendo um vídeo. Então, durante a gravação do vídeo, esse LED ele fica aceso e não é possível desabilitar isso. No Senado norte-americano, a audiência do secretário de Saúde, Robert Kennedy Jr., foi marcada por polêmicas, tumulto e até bate-boca. Ele foi questionado sobre os dados da pandemia, as mudanças no CDC e as declarações contra as vacinas. E acabou sendo chamado pelos senadores de ignorante e charlatão. Muitos pediram a renúncia dele. A audiência de Robert Kennedy Jr. no Comitê de Finanças do Senado foi tensa e tumultuada. Ele foi duramente criticado por senadores dos dois partidos. Houve troca de acusações e muito bate-boca. I never promised that I was going to recommend products for which there is no indication. Kennedy disse que não sabia quantos americanos tinham morrido por Covid-19. Acusou o governo Biden e o CDC por falharem nos dados e foi acusado de politizar o tema. Sobre a nova política de vacinas, o secretário defendeu sua posição e enfrentou a fúria dos senadores. Michael Bennet perguntou se as escolas deveriam se preparar para novos surtos de sarampo. E no final, Kennedy ouviu que o país merecia um líder muito melhor do que ele. On behalf of parents and schools and teachers all over the United States of America who deserve so much better than your leadership. Esta senadora de Washington foi além e chamou Kennedy de charlatão. You're interrupting me and sir, you're a charlatan. That's what you are. Em um dos momentos mais tensos, o senador Mark Warner disse que Kennedy era ignorante. How can you be that ignorant? Durante a tensa audiência, uma mulher de cadeira de rodas protestou contra o secretário e suas atuais políticas que colocam em risco a vida dos cidadãos do país. Foram 3 horas de críticas e muita pressão dos dois partidos. Até os republicanos disseram que Kennedy estava negando vacina ao povo. I would say effectively we're denying people vaccine. Por fim, acabou ouvindo que deveria renunciar. You are a hazard to the health of the American people. I think that you ought to resign.
O livro dos recordes está completando 70 anos e na edição de aniversário, que é especial e será lançada no mês que vem, o Brasil está em alta. O nosso país tem 33 recordes no Guinness Book e uma das histórias em destaque na data comemorativa é de um casal. Paulo Gabriel da Silva Barros e Catiúça Oshino são o menor casal do mundo em estaturas combinadas. Ambos têm 181,41 centímetros. Eles vivem em Itapeva, São Paulo. São casados desde 2016. Além deles, estarão na edição especial os brasileiros Renato Gaia, que se tornou a pessoa que fez o maior número de toques da língua no nariz em 1 minuto, foram mais de 300 vezes. E a Karina Oliani, que fez a maior travessia de tirolesa sobre um lago de lava, e o feito aconteceu na Etiópia. A seguir, jogadores de futebol americano chegam ao Brasil para a partida da NFL em meio à festa. E a gente traz os detalhes do novo anúncio da FIFA para a Copa do Mundo do ano que vem. Américas no ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Envios BR, solução de envio para suas compras e negócio dos Estados Unidos ao Brasil em apenas 5 dias. Use o código RECOR20 e ganhe 20% de desconto no seu primeiro envio. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECOR e ganhe uma consultoria grátis. Reserve Ship. Recupere e mantenha sua juventude hoje. Visite-nos no sul da Flórida, em Orlando ou em Boston e renove a sua energia. Vamos dar uma olhadinha na previsão do tempo, ver como é que vai estar o clima amanhã em boa parte aqui do país. Olha, a gente começa por Boston, lá tem tempo encoberto, mínima de 55, máxima de 74. O mesmo cenário em Nova York e Norfolk. Para Norfolk a gente tem mínima de 66. Atlanta tem previsão de chuva, tempestade em toda a Flórida, Jacksonville, Tampa e Miami. Olha, em Miami a gente tem mínima de 73, máxima de 84 nessa região. Agora a gente chega no Texas, onde a previsão é só de sol entre nuvens, exceto em El Paso, que tem previsão de pancada de chuva no final de semana. Sol na previsão de Albuquerque. No Phoenix, a gente tem sol entre nuvens, em Los Angeles também. Em Las Vegas, bastante sol, máxima chega a 95. Em São Francisco, a gente tem tempo encoberto, apenas com nuvens e mínima de 50. Desculpa, falei no Phoenix, em Phoenix, tá corrigido. As apostas esportivas são uma indústria em expansão. Elas podem ser um hobby divertido, mas também podem causar problemas graves. Só aqui nos Estados Unidos, 2,5 milhões de adultos enfrentam desafios de vícios em jogos e outros 8 milhões têm problemas leves ou moderados com relação a esse assunto. É um vício que muitas vezes não é tão óbvio quanto os outros, mas problemas graves com jogos de azar podem ter um impacto significativo na vida de uma pessoa. This is something that, an individual could potentially, keep to themselves. Joe Maloney, do Conselho Nacional sobre Problemas com Jogos, define o vício como um comportamento que é prejudicial para uma pessoa ou sua família, muitas vezes interrompendo sua vida diária e carreira. A organização diz que os sinais de alerta incluem pensar em jogos o tempo todo, sentir necessidade de apostar mais dinheiro e com mais frequência, tentar ganhar o dinheiro perdido de volta, sentir-se inquieto ou irritado ao tentar parar ou diminuir a quantidade de jogos, sentir que não consegue se controlar e jogar apesar das consequências negativas. Em casos extremos de vício, que estão cada vez mais comuns, as pessoas podem entrar em falência financeira, ter problemas legais com a justiça, perder seus empregos e ter até pensamentos suicidas. And the right mindset comes down to knowing the odds, understanding the game, and, most importantly, keeping it social. Os especialistas alertam que hoje em dia dispositivos tecnológicos estão sendo usados para manipular os jogos, tornando as apostas esportivas mais atrativas para o público, mas também mais perigosas. If you're someone that's concerned about a loved one involved in this activity, se você se preocupa com um ente querido envolvido nessa atividade, tente ficar de olhos nos hábitos dele. Se alguém demonstrar níveis de ansiedade em torno de um momento importante do jogo, já pode ser um indicativo negativo, diz o especialista. Se você ou um ente querido precisa de ajuda, ligue para o telefone 1-800-GAMBLER.
a linha direta nacional para problemas com jogos de azar. A FIFA revelou as datas e as regras para a venda de ingressos da Copa do Mundo 2026. O torneio será um dos maiores da história, com jogos nos Estados Unidos, México e Canadá. A primeira fase da venda começa entre os dias 10 e 19 de setembro de 2025, mas só para quem tem um cartão Visa e um ID FIFA, que você cria no site da Federação Internacional de Futebol. A partir do dia 29, os selecionados vão receber um e-mail para comprar os ingressos no dia 1º de outubro. Mas atenção, porque os preços vão variar, de 60 para jogos da fase de grupos, até $6.710 para a final. Para os assentos mais exclusivos, o torcedor vai ter que desembolsar cerca de $6.730. Isso cria uma competitividade diante de um campeonato que está sendo muito falado e, sobretudo, disputado em termos de tickets, até porque serão mais jogos, mais seleções. O problema é que você compra o ticket agora e não sabe para qual jogo ainda, porque não teve o sorteio. Mas você pode comercializar depois e fazer uma espécie de leilão, de repente, tendo esse ticket. A Copa de 2026 será a maior da história. Serão 48 seleções, 104 jogos em 16 cidades espalhadas pelos Estados Unidos, Canadá e México. Orlando, Los Angeles, Boston, Dallas e Miami estão entre as 11 cidades que vão receber partidas oficiais. A expectativa é que mais de 6,5 milhões de torcedores assistam aos jogos. Entre eles, brasileiros, que são considerados alguns dos torcedores mais apaixonados por futebol do mundo. Essa Copa, ela vai ter aquele gostinho de recordar 94, porque nós fomos bem-sucedidos aqui. Eu acho que vai ser melhor do que a gente esperava um pouquinho antes da chegada do Ancelotti, essa participação e engajamento dos brasileiros, tanto do Brasil, dos que vão vir para os Estados Unidos, quanto daqueles que estão aqui, porque tem essa sensação de 94, enfim. Eu acho que dá para criar uma atmosfera boa para torcer para o Brasil aqui nessa Copa, sobretudo nos Estados Unidos. E para finalizar o jornal, a gente mostra uma imagem que está viralizando na internet. Torcedores entusiasmados com a chegada de um dos maiores times da NFL no Brasil. Pois é, foi a festa brasileira com a chegada do Kansas City Chiefs no aeroporto de São Paulo. O time norte-americano foi recebido aos gritos com muita festa e, claro, a imagem está rodando a internet. Olha, os brasileiros esperaram por mais de 8 horas para dar essas boas-vindas aos jogadores do Kansas City Chiefs ao Brasil. O time chegou ontem e o jogador Travis Kelce, noivo da cantora Taylor Swift, foi a maior sensação no aeroporto. Daqui a pouco, na Neoquímica Arena, vai começar o jogo de abertura da temporada da NFL com Kansas City Chiefs contra Los Angeles Chargers. Esta é a segunda vez que o nosso país recebe um jogo da Liga, reforçando a presença do Brasil na estratégia global da NFL. Então, olha, se prepara porque o confronto está programado para começar às 9 da noite, horário Brasil. Ou seja, assim que terminar o nosso jornal, às 8 da noite aqui de horário de Miami. A partida vai ser transmitida na internet, não dá para perder, né? Com certeza. Bom, Jornal Américas no ar, então, termina agora. A gente agradece a sua audiência e te espera de novo na próxima edição. Até lá. Até, gente.